não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Também foi nesse desenvolvimento, também foi interessante a contribuição do Milton Erickson, quando ele descobriu o negócio da comunicação não verbal. Ou seja, ele mostra que para baixo da comunicação consciente, na qual o indivíduo se reconhece, existe uma outra racionalidade escondida, tá certo? Que opera de uma maneira muito rápida e sutil, e que se transmite através, vamos dizer, de olhares, de gestos, etc, etc. Então existe todo um vocabulário de gestos, de posições, etc, etc, de tal modo que quando o indivíduo está dizendo uma coisa verbalmente, ele pode estar dizendo uma outra por baixo. E esta outra coisa que ele diz por baixo atinge o seu interlocutor, de maneira que há sempre dois discursos paralelos, tanto quando nós falamos para os outros, como quando nós falamos para nós mesmos, tá certo? Então, você vê que tudo isso reflete uma certa insatisfação de toda a psicologia do século XX, com o seu ponto de partida, que foi a distinção do Freud entre o consciente e o inconsciente. Tá certo? Algumas pessoas reclamavam, não, o inconsciente não é somente uma lata de lixo, tá certo? Ele não é somente a parte animal do homem, tá certo? Porque se quando nascemos está tudo inconsciente, então, e tudo o que está ali são apenas elementos instintivos animais, então a própria transformação desse ser instintivo no ser humano continua sendo um negócio absolutamente inexplicável, a não ser que você atribua a um universal abstrato, que é a sociedade ou a cultura, uma ação efetiva sobre aquele indivíduo. Ou seja, o Freud tem o mérito de ter descoberto que existe uma psique inconsciente, tá certo? Mas este conceito do inconsciente ele continuou, vamos dizer, obscuro durante praticamente todo o século XX, né? Levando algumas escolas de psicologia ao desespero, tá certo? E à medida radical como fizeram os behavioristas, de ignorar completamente o inconsciente. Falaram, não precisamos falar disso, nós temos apenas que ver a conduta e modificar a conduta. Ou seja, a conduta é consciente e a modificação da conduta também é consciente. Então esqueça o conceito de inconsciente. Porém, a existência do inconsciente continua inabalável. Tá certo? Como dizia o Dr. Gerard Mandel, um psiquiatra francês, ele diz que quem durante anos a fio, né, assistiu pacientes ali no divã, ele sabe que existe um treco chamado inconsciente, que é uma força terrível, enormemente astuta, que engana o paciente e o próprio psicanalista 1000 vezes. Tá certo? Muito bem, de uns tempos para cá, começaram a aparecer descobertas muito interessantes. Uma delas foi desse aqui, Malcolm Gladwell. Blink. O poder do pensar sem pensar. Vocês devem se lembrar daquela aula sobre o teste com os dois baralhos, tá certo? Em que uma espécie de pensamento não verbal, pensamento táctil, funcionava de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente do que o pensamento refletido. O motivo disso era muito simples, é porque uma dessas formas de pensamento operava com os próprios objetos e outra operava com a sua representação na mente. Ou seja, uma fazia uma operação e outra fazia duas. Então essa que faz duas é naturalmente mais lenta. Tá certo? Então, ora, mas se existe esta
possibilidade do pensar sem pensar, quer dizer, esse raciocínio que está implícito até no toque, na visão, na audição, etc, etc, tudo isso se dá de uma maneira inconsciente. Tá certo? Não totalmente inconsciente, é lógico, mas se dá de uma maneira tão rápida que é imediatamente esquecida. Mas isso é a mesma coisa que dizer que a parte melhor e mais eficiente da nossa inteligência, ela é rápida demais para a nossa consciência. Ou seja, somos seres brutalmente inteligentes, mas não temos consciência disto. Então, imediatamente, o conceito do consciente e do inconsciente muda 180 graus. Quer dizer, em vez de você ter um feixe de impulsos obscuros e incompreensíveis por um lado, e do outro lado a luz da inteligência e da consciência que ilumina isso, não. A luz da inteligência já está dada está dada no inconsciente, e o consciente é que é estúpido e lento demais para poder perceber o modus operandi dessa inteligência mais rápida. Daí apareceu aqui nos Estados Unidos um psiquiatra chamado Robert Langs. E Robert Langs estava um dia conversando com uma paciente que estava com um problema matrimonial, e ela disse: talvez o senhor devesse conversar com o meu marido, talvez devesse fazer aqui uma sessão a 3. E insistiu para que ele fizesse isso. Ele não queria, mas ela insistiu. Mas aí continuou a conversa, e ela contou várias histórias, já não tinha nada a ver com isso, era outra coisa. Várias histórias de pessoas que interferiam na vida alheia, interferiram na vida de um casal, por exemplo. E a intervenção no terceiro provocava um desastre e fazia dar tudo errado. Ela contou uma história assim, 2, 3, quando chegou na terceira, o Dr. Langs falou: opa, você está me dizendo que chamar o seu marido aqui não vai dar certo. Ou seja, de boca você disse uma coisa, mas as histórias que você está contando dizem mostram que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Tá certo? Então ela estava dizendo realmente o contrário do que ela havia dito. Tá certo? Comentando isto, um discípulo do Dr. Langs, que é o Andrew Hodges, que escreveu um livro maravilhoso chamado A Confissão de Obama, ele conta a história de um amigo dele que lhe pediu um conselho a respeito de um novo emprego que tinha lhe oferecido uma firma de investimentos num outro estado, e que ele ia ganhar um montão de dinheiro, etc. Mas ele só temia porque o sujeito que ia ser sócio dele nesta empresa era um camarada muito problemático e imprevisível. Ele disse: eu só tenho medo disto. E o Dr. Hodges, ele disse: não, como você é um sujeito meu amigo, nós convivemos há muito tempo, eu não posso atender você como seu analista, mas posso lhe dar um conselho profissional. E assim foram conversando a respeito daquilo, até que o sujeito teve um sonho no qual um terremoto destruía a casa dele e ele perdia toda a família. O sujeito evidentemente não relacionou uma coisa com outra, mas quando ele foi para o novo emprego, aconteceu exatamente isso. Quer dizer, houve um terremoto, toda a sua vida foi destruída, né? Ele perdeu tudo que tinha, a mulher o abandonou, levou os filhos, foi uma desgraça total. E daí o Dr. Hodges lembrou, falou: peraí, isso aí foi o que estava no seu sonho, foi o que aconteceu. Quer dizer, você estava me dizendo uma coisa e o seu sonho estava lhe dizendo outra. Tá certo? Mas foi muito depois. O Dr. Langs, a partir desta observação, e depois o próprio Dr. Hodges, eles começaram a observar a facilidade que o ser humano tem de negar coisas que ele sabe perfeitamente bem.
E ele as nega porque ele as sabe apenas numa linguagem narrativa ou de imagens, e não numa linguagem conceptual. Então, ele dá um exemplo de quando ele era um estagiário no hospital, ele era muito novinho, e tinha um menino de 12 anos que estava com leucemia. E ele ficou lá tratando do garoto, mas não foi possível fazer nada, o garoto morreu. Então, na hora de comunicar para a família a morte do garoto, sobrou para ele, e ele, novinho, sem experiência, chegou lá e explicou, estavam vários familiares reunidos no hospital. E disse, olha, infelizmente o menino faleceu, não pudemos fazer nada. E tal. E a mãe do garoto disse, mas, doutor, o senhor deu algum remédio para a tosse dele? Ele repetiu, falando, minha senhora, o menino morreu. E ela disse, mas o senhor deu remédio para tosse? Está dando remédio para tosse? Daí os outros familiares falaram, não, deixa aí, doutor, pode continuar com o seu serviço, vai trabalhar, que a gente resolve isso aqui com ela. Então eles, havia uma informação que era verdadeira, mas inaceitável. Mas, note bem, ela não podia ser inaceitável para a pessoa inteira. Era inaceitável apenas para a parte dela, porque uma outra parte sabia que aquilo era verdadeiro. Então ele disse, olha, você pode saber uma verdade num determinado plano e ignorá-la ou negá-la completamente no outro. Então foi aí que ele fez, que esse Dr. Robert Langes e o Rogers criaram este conceito, vamos dizer, da inteligência mais profunda. E começaram a estudar isso em milhares e milhares e milhares e milhares de casos e viram que era sempre assim. Tudo que o sujeito não sabe, e que ele precisa saber, evidentemente, não conhecimento universal, mas coisas da vida dele, tudo que o indivíduo precisa para tomar as decisões corretas na sua vida, ele sabe. Mas, por algum motivo, aquilo é inaceitável para a parte que faz o processamento consciente, no nível conceptual, verbal das coisas. Então, apreender a verdade é uma coisa, e representá-la mentalmente é outra. E voltamos então ao caso do baralho. Quer dizer que a apreensão imediata, ela é de uma eficiência brutal, porque ela opera diretamente com a realidade percebida. Não há representação. Então, e no outro caso, você elabora uma representação, mas até transformar os dados numa representação, a coisa pode se complicar. Ou seja, você sabe a verdade, mas você não sabe processá-la conscientemente. Então, quer dizer, o número de casos que eles coletaram nisso aí é uma coisa absolutamente monstruosa. E mostra assim, a inteligência inconsciente, ela é muito mais eficiente do que a consciente. Isso quer dizer, existe, por assim dizer, um instinto da verdade. Nós nascemos com isto. E então o problema não pode estar, vamos dizer, no próprio inconsciente, mas na dificuldade de trabalhar isso em termos conscientes. Isto me remete de novo ao tema que eu expliquei aulas atrás, do trauma de emergência da razão. Ora, todos nascemos em situações que têm de ser elaboradas racionalmente de algum modo. Ou seja, as situações são muito mais complexas do que qualquer animal jamais viveu. Tá certo? Esses problemas, eles nos atingem, por assim dizer, fisicamente, realmente, desde que nós somos pequenos. Mas para poder elaborá-los racionalmente, bom, nós precisamos adquirir os instrumentos da razão, principalmente a linguagem. E esta aquisição é demorada e complexa, porque se trata de transformar, vamos dizer, a ordem dos fatos
a ordem dos dados na ordem da sua representação lógica. E isso é enormemente difícil. Você imagina, por exemplo, as categorias da gramática. Para poder raciocinar verbalmente, ou conscientemente, ou alguma coisa, nós temos que ter catalogado tudo segundo as categorias da gramática. As categorias da morfologia e da sintaxe. Nós temos que saber substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, etc, etc. Temos que saber sujeito, verbo, objeto. Quer dizer, é um sistema complicadíssimo. Ora, tudo isto para você poder elaborar conscientemente dados cuja ordem e interconexão você já percebeu imediatamente. Porque se não tivesse percebido ordem nenhuma, você não teria o que transmutar verbalmente. Se tudo o que você percebesse fosse apenas caos, tá certo? Então a elaboração racional não seria uma simples tradução, seria uma criação. Isso é absolutamente impossível. Então isso quer dizer que na percepção direta existe já ordem, sentido, organização, conexão e toda uma lógica interna. Só que ela é percebida em modo concreto. E ela é percebida diretamente nos objetos e fatos. Pode ser conservada na memória como imagens. Tá certo? Porém, para você poder elaborar isso ao ponto de poder comunicar, você precisa ter todo um treinamento linguístico-cultural enormemente complexo. E é isso que eu chamo o trauma da emergência da razão. Nós nascemos com a capacidade racional, mas a conquista dela é um negócio longo e problemático e nunca suficiente. Tanto não é suficiente que na vida adulta continua acontecendo este fenômeno assinalado pelos doutores Langs e Hodges, de que nós sabemos e nós compreendemos perfeitamente certas situações muito complexas que nós não conseguimos elaborar verbalmente ou conceptualmente. Só conseguimos elaborar, na melhor das hipóteses, narrativamente, porque aí você está lidando com as imagens diretas. Ou seja, esta expressão narrativa, ela não é, presta atenção, você tem não duas camadas, você tem três, na verdade. Você tem a percepção direta, que é a mais veloz. Você tem a sua representação em imagens, que se conservam na memória. E você tem, finalmente, vamos dizer, a elaboração conceptual e verbal, que é a mais lenta de todas. A elaboração puramente narrativa, ou em imagens, ela não é tão veloz quanto a percepção direta, mas ela é certamente mais veloz do que a elaboração conceptual. Tá certo? E por isso mesmo, esse mundo, vamos dizer, dos sonhos e das narrativas, ele é ainda a via de acesso que a inteligência conceptual tem para chegar até a profundidade daquela percepção direta. O que essas experiências desses doutores Langs e Hodges mostram é que o ser humano é muito mais inteligente e perceptivo do que ele normalmente imagina. E existe também a interferência de um segundo elemento, quer dizer, não só existe uma diferença de velocidade que impede que a inteligência conceptual apreenda o que ela já sabe, mas existe também o fenômeno da resistência. Quer dizer, você pode ter desenvolvido no curso da sua educação certos valores, certos critérios, certas normas, e um conjunto de convicções. E esse conjunto de convicções pode ir contra aquilo que você mesmo percebe. Tá certo? Então, você vê que o simples problema, vamos dizer, da sinceridade é um problema da conversão de uma linguagem enormemente veloz
numa outra que é muito lenta, lenta ao ponto de poder ser escrita. Isso, evidentemente, não é fácil. Tá certo? Então, digamos, se nós não entendemos isso, note bem, se eu não sou capaz de acompanhar a velocidade das minhas próprias percepções, de reconhecer a verdade que eu mesmo percebi, como posso ser eu sensível à mensagem de Deus? Que é muito mais rápido do que tudo isto. A resposta é, não posso. Quer dizer que se não existe uma ponte em intercomunicação entre a inteligência conceptual, verbal, e essa inteligência imediata mais profunda, tá certo? Muito menos haverá comunicação com a mensagem divina, que é mais profunda ainda e muito mais rápida. Em face disso, eu pergunto, o que a moral pode nos ensinar? Nada. Ela simplesmente vai nos colocar, vamos dizer, uma obrigação que nós não podemos cumprir, porque nós não temos o aparato mental suficiente para cumpri-la. Ou seja, nós vivemos no mundo, vamos dizer, da insinceridade, da mentira e do fingimento, não porque nós pessoalmente sejamos maus, mas porque há um defeito estrutural no ser humano. O defeito não é irremediável. Mas esse descompasso entre a inteligência imediata e a inteligência mediata faz com que quase que fatalmente cada um de nós caia na mentira, no fingimento, na hipocrisia e assim por diante. Então, isto é universal. Então, digamos, bom, essa é uma marca do pecado original. Quer dizer, é uma deficiência da espécie humana. Então, agora, aí surge a seguinte pergunta. Como é, do ponto de vista emocional, a relação que se estabelece entre a sua inteligência conceptual, verbal, e a sua inteligência mais profunda? Ou seja, você confia que dentro de você existe uma inteligência mais profunda que vai lhe dizer a verdade das situações, sem que você precise pensar. Ou você acredita que você está continuamente sendo enganado por ela? Em suma, você tem uma relação de confiança ou de medo em relação ao seu próprio coração? Porque isto, vamos dizer, nos remete a um antigo simbolismo que é da cabeça e coração. Então, isto que esse Dr. Langs e Hodges estão dizendo é uma coisa que já está dada na velhíssima ideia de uma inteligência do coração. Então, o coração entendido como o núcleo do ser humano. E este núcleo sabe muita coisa. Ele sabe da verdade de todas as situações que você vive. Mas, ao mesmo tempo, ele só sabe aquilo dentro de você. Numa região muito profunda e oculta dentro de você, que para quase inacessível ao seu pensamento conceptual, a não ser que esse pensamento conceptual, depois de ele já ter levado anos para aprender a falar, a dominar os códigos sociais, etc., etc., ele reverta sobre si mesmo e descubra essa instância mais profunda e aprenda a segui-la. A segui-la reconhecendo aquilo que sabe. Então, este é o segredo da sinceridade. Ou seja,
o ser humano, na sua dimensão mais profunda, ele não tem a posse da verdade, mas ele tem a posse da sinceridade, sem a qual não há verdade. Não é isso? Então, outro dia assistindo, por exemplo, às conferências daquele Dr. Ricardo Castagnone, eu espero que vocês tenham visto, que é aquele médico boliviano que ele era um sujeito ateu, mas começou a investigar certos fenômenos tidos como miraculosos, talvez no impulso de desmascará-los. Porém, entre outros inúmeros acontecimentos espetaculares que pontilharam a vida desse homem, aconteceu que ele foi chamado para examinar uma hóstia que havia caído no chão durante a comunhão numa igreja, e que o padre, seguindo então, vamos dizer, a norma tradicional da igreja, quando a hóstia cai, se a coloca num copo d'água para que ela se dissolva. Tá certo? Porque você não pode jogá-la fora, porque após a consagração, você diz, não, ali está o corpo de Cristo efetivamente. Né? Mas se ela se dissolve e perde a sua forma, então ela já não é mais uma hóstia. Ela é apenas água. Então o padre colocou a hóstia no copo d'água e, passados alguns dias, ele foi e havia um líquido vermelho. Ele chamou o Dr. Ricardo Castagnone, o Dr. Ricardo Castagnone examinou e viu que era sangue. E inconformado com o resultado, levou para o laboratório, primeiro na Austrália, depois na Itália, depois nos Estados Unidos. Vocês podem ver, procura Ricardo Castagnone no YouTube, vocês vão ter várias conferências dele. Quando chegou no último exame, que ele procurou o Dr. Frederick Zugib, que é o maior patologista cardíaco do mundo, né? O Dr. Frederick Zugib examinou aquilo e disse, olha, isso aqui realmente são células do miocárdio de um paciente que sofreu muito, porque tem as marcas do sofrimento cardíaco aqui, tem um excesso de glóbulos brancos que mostra uma reação a uma invasão, a um ataque. E a coisa mais absurda é o seguinte, no instante em que você colheu esta amostra, estas células estavam vivas. Bom, isso é um fato. É um fato da ordem física. De por que a nossa mente reage a isso e por que tanta gente ainda assim não se persuade. Não é porque há uma resistência, porque uma crença impede. É porque este fato é direto demais para poder ser processado pela nossa inteligência conceptual. Ele só pode ser compreendido no nível da inteligência imediata. Mas, se não temos acesso à inteligência imediata, muito menos teremos acesso a um fato da ordem divina que está clamando para que nós o enxerguemos. Então, quer dizer que essa dificuldade não provém necessariamente de uma má vontade individual, mas ela reflete novamente, né, uma espécie de deficiência estrutural do ser humano. Muito bem. Para nós, isso traz, vamos dizer, uma lição das mais óbvias. Se vocês se lembram do comentário que eu fiz ao texto do Romano Guardini sobre Sócrates, vocês se lembram que o esforço de Sócrates não era persuadir as pessoas, nem provar nada, logicamente, mas apelar ao testemunho dos seus ouvintes.